Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e fundador do site Cinema em Cena e chegou o final de 2024, chega o momento de fazer aquela recapitulação do que o ano ofereceu de melhor, ofereceu de pior, né, cinematograficamente falando. E assim como no ano passado, nós decidimos fazer dois vídeos, um vídeo para os melhores e um vídeo para os piores. Eu só fazer um esclarecimento, assim, nos últimos anos tem ficado feito cada vez menos sentido dividir os filmes em relação aos que foram lançados comercialmente no Brasil e os que não foram. Desde que eu comecei a publicar as listas no Cinema em Cena, em 2001, eu sempre colocava em negrito os filmes que não tinham sido lançados comercialmente no Brasil. E o que tem acontecido é que nos últimos anos, cada vez mais, eu publico essas listas e nos dias seguintes aparece leitores dizendo: não, esse aqui já está disponível na plataforma X, no streaming tal e tal. Porque os streams, as plataformas lançam os filmes sem qualquer alarde, sem qualquer... despejam os filmes. Além disso, né, sejamos sinceros, em torrent essas coisas é cada vez mais fácil achar os filmes. Então, assim, não faz muito sentido eu ficar dividindo entre os filmes comerciais, os que foram lançados comercialmente e os que não foram lançados. Então, assim, caso os filmes que eu menciono aqui que não tenham sido oficialmente lançados, então ficam como dicas para quando eles forem lançados, para vocês assistirem, ou, se preferir não assistir, no caso dos piores. Embora, e esse é um vídeo sobre os piores do ano, outra coisa que eu sempre faço a questão de dizer é que não é papel do crítico dizer que uma pessoa deve ver ou não deve ver. Até os filmes dos quais eu não gostei, eles têm coisas a oferecer, até do ponto de vista de discussão crítica mesmo. Então, eu acho que no mundo ideal todo mundo deveria ver todos os filmes, os bons e os ruins. Mas vamos lá, então vamos falar sobre os piores filmes de 2024. 10ª posição, Saturday Night, A Noite que Mudou a Comédia, que é um filme dirigido pelo Jason Reitman, e que, em teoria, ele fala sobre o lançamento do Saturday Night Live, um dos programas de humor mais icônicos da televisão norte-americana e da televisão mundial, né? Porque, de certa maneira, ele revolucionou a maneira de se fazer comédia, de se apresentar comédia, não só no estilo, né, um humor que era muito mais irreverente, principalmente para a época em que foi lançado, um humor questionador, num canal de televisão grande, né, num período em que os programas havia um cuidado grande na produção, e de repente surge esse cara, um cara jovem, né, o Lorne Michaels, um canadense que decide propor fazer um programa ao vivo toda semana. Imagina, um programa de 1h30, sempre ao vivo, semanal, com vários esquetes de humor, com convidados falando ao vivo. Então, assim, era realmente uma proposta que era inovadora e muito arriscada. E o filme busca, em teoria, fazer uma recriação do que teriam sido os 90 minutos anteriores ao primeiro episódio ir ao ar. Ok, legal, bacana e tal. Só que assim, uma coisa é você tomar liberdades artísticas para construir uma história. A outra é você inventar completamente e dizer que aquilo é verdade. Para criar, para supor, para levar o espectador a imaginar o caos, a tensão desses 90 minutos anteriores, o filme simplesmente postula que o programa não estava nem um pouco pronto para ser exibido antes dele ser exibido. Como se eles não tivessem nem ideia do programa que eles iam fazer. Isso é uma coisa que, assim, suspensão da descrença à parte... Aliás, à parte não, é impossível suspender a descrença. Né, que um programa a 90 minutos de estrear, ele tivesse completamente... não tivesse nada pronto. Dito isso, o filme tem alguns elementos que são interessantes, eu gosto. O Gabriel Labelle, que tinha feito os Fabelmans, que ele tinha vivido o Spielberg nos Fabelmans, agora faz o Lorne Michaels, ele é um daqueles protagonistas que eles não tem muita personalidade. O objetivo dele é funcionar como uma espécie de avatar do espectador e reagir ao caos que o cerca. O que é um problema, porque o Lorne Michaels é uma figura com uma personalidade muito forte. Aí é um problema menos do ator do que do roteiro. A composição dos atores... vivendo, né, os integrantes do elenco original, a Gilda Radner, o John Belushi, Chevy Chase, eles fazem bem as suas imitações, e esse é um problema. São imitações muito boas, mas que na verdade não acabam... São imitações. Você não acredita nos personagens. Cada um é definido basicamente por um traço. O John Belushi, por exemplo, é um cara que é um rebelde que não aceita nem que ele concordou em fazer parte de um programa que vai ser exibido numa TV aberta, um programa... Enfim, o Chevy Chase é o arrogante que tem que passar por uma lição. E não estou nem dizendo que esses personagens não eram assim. Né? O Chevy Chase é notoriamente arrogante e difícil, mas assim... definir cada personagem por um traço só é um negócio complicado.
E o filme, nessa busca de criar essa urgência, ele simplesmente ele se torna superficial demais, vazio demais. É difícil acreditar no que o filme tem a oferecer. Eu fiquei realmente assim desapontado, porque eu tenho uma admiração grande pela história do Saturday Night Live, por muitos daqueles intérpretes, até pela própria, não admiração pelo Lorne Michaels, mas pelo que ele criou. Mas o filme, ele é tão reverente, esse é um outro problema, é um filme tão reverente à figura do Lorne Michaels, que ele não se atreve a lançar qualquer hora. É como se ele fosse quase um santo, o Lorne Michaels, né? Um idealista que é puro, 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 e isso só prejudica o filme. Eu acho que até o próprio Lorne Michaels teria sido beneficiado de um ponto de vista de biografia se o filme fosse um pouquinho mais corajoso. Achei uma grande decepção. Nona posição, Deadpool e Wolverine. Dirigido pelo Sean Levy. O Deadpool e Wolverine... primeiro, eu gosto muito dos dois primeiros filmes. Eu acho que o Deadpool ele trouxe para o gênero de super-herói não só uma reverência que é típica do personagem, mas principalmente uma brincadeira metalinguística que depois se espalhou como um vírus para vários outros projetos, inclusive da Marvel. Mesmo quando o Deadpool estava à parte do universo estendido da Marvel, mas acabou se espalhando para a Marvel. Mas inicialmente esse caráter metalinguístico, autocrítico, era uma irreverência que trazia alguma coisa de novo para o gênero. E o Ryan Reynolds, que é um ator absurdamente limitado, né, ele é capaz de fazer um tipo e pronto, ele encontrou no Deadpool, o personagem ideal para esse sarcasmo, nem é só sarcasmo. Eu acho que o que marca os personagens do Ryan Reynolds, e o próprio Ryan Reynolds, quando você vê a entrevista, é um ar meio de superioridade em relação ao mundo. É como se ele soubesse de algo sobre o mundo que ninguém mais sabe, ele estivesse sempre rindo internamente dos outros. Né? Uma ironia que é uma ironia direcionada a quem o está assistindo. É o Deadpool. Então, eu gosto muito dos dois primeiros filmes. O terceiro filme, que é incorporado ao universo estendido da Marvel, é aquela velha história. Quando você vai fazendo alguma coisa, vai funcionando, você vai exagerando, acaba virando uma caricatura de si mesmo. Uma coisa que já beirava o caricatural, quando você leva ao extremo, o que acontece, e acontece no caso de Deadpool e Wolverine, é que ela se torna tão autorreferencial e tão sorrisinho de canto de boca para o espectador que deixa de funcionar. É aquela piadinha que primeiro que é repetida 1 milhão de vezes sobre o próprio filme, sobre como ele se encaixa no universo estendido, a quantidade de piadas que o filme faz sobre crítica, mas aí que tá, e essa é uma ironia que me incomoda particularmente. Aquele tipo de crítica, que é uma crítica, na verdade, é um elogio. É a mesma coisa quando ele vira ofende o espectador, mas na verdade, quando ele ofende o espectador, né, quando ele fala, por exemplo, usando pejorativamente o termo nerd, por exemplo, os nerds agora vão adorar essa... O que ele está fazendo ali é dizendo: mas nós somos colegas, você sabe que isso aqui tudo é para você. Eu tô te alfinetando, mas é porque você sabe que eu te amo e você me ama. É sem coragem. Como eu acabei de falar do Saturday Night Live, eu vou fazer um paralelo com uma coisa que tem um Saturday Night Live contemporâneo, que você tem o Weekend Update, que tem um jornal, né, entre aspas, que é um jornal clássico do Saturday Night Live, e que atualmente é apresentado pelo Colin Jost e pelo Michael Che. E de vez em quando eles fazem o que eles chamam de troca de piadas. Um escreve piada pro outro. E eles têm que ler ao vivo sem ter lido antes. E aí o que acontece é que o Michael Che faz o Colin Jost. O Michael Che é negro. E ele faz o Colin Jost ler um monte de piada racista. E o Colin Jost faz o Michael Che ler um monte de piada misógina. Mas eles passam o tempo todo rindo. Assim, não acredito que você está me fazendo ler isso. É covarde. Né? Quer dizer, porque se a proposta é embaraçar um ao outro, esse risinho que eles fazem questão de fazer toda vez, não é um risinho de quem está achando graça, é um risinho de quem diz assim: por favor, é só uma brincadeirinha, não me julguem. Elimina o próprio propósito da sacanagem inicial de fazer a troca de piadas. É o que acontece no Deadpool Wolverine. São piadas que ele faz questão de estar o tempo todo rindo, indicando ao espectador o seguinte: olha, essas críticas que eu estou fazendo, essas alfinetadas à Marvel, aos filmes de super-herói, a você, espectador, são só piadinhas, tá? Não fica com raiva de mim, não. E isso é covarde. E é um filme que se torna tão autorreferencial e tão cheio desse tipo de humor, que, para ser sincero também, ao contrário dos outros dois filmes, para mim não funciona a maioria do tempo. Achei um filme terrivelmente sem graça, longo, inchado. É um filme, como eu falei, covarde. Ele tenta parecer crítico, que se arrisca, mas ele é tudo menos
irreverente como ele acredita ser. Oitava posição, Garotas em Fuga. O Bill Murray, quando ele fez o Garfield, ele dando algumas entrevistas depois do Garfield, ele disse que quando ofereceram para ele o Garfield, ele leu o roteiro, estava lá, Ethan Coen. Ele falou, pô, Ethan Coen, né? Os irmãos Coen, quero muito trabalhar com eles, claro que eu aceito. E depois ele descobriu que esse Ethan Coen era um outro Ethan Coen que não tinha nada a ver com os irmãos Coen. Eu tive uma sensação oposta vendo Garotas em Fuga. Garotas em Fuga foi o primeiro filme ficcional solo do Ethan Coen. Depois, né, o Joel Coen e o Ethan Coen estão fazendo projetos separados, pelo menos temporariamente. E durante o filme, várias vezes eu pensei, não, esse não deve ser o Ethan Coen do Joel Coen, esse aqui é outro, esse deve ser o do Garfield. Infelizmente não, era o Ethan Coen, irmão do Joel Coen. Garotas em Fuga é um filme que é uma comédia sexual, road movie, e que infelizmente soa anacrônica, soa datada. É um filme que ele tem... Uma coisa característica dos filmes dos irmãos Coen é um senso de humor muito particular, com personagens que são personagens atípicos, digamos assim, que eles têm características que tornam aquele personagem um pouquinho diferente do que a gente esperaria em outros filmes de gênero, inclusive similares, e que eles extraem desses personagens e da dinâmica entre os personagens e das tramas que eles criam todo o humor possível. Não é um humor de rir alto, mas é um humor assim, de você admirar um tipo de secura, um humor muito seco, um tipo de olhar seco sobre o universo que acaba sendo divertido por expor o ridículo daquela situação, através muitas vezes do extremo, mas é um extremo sempre crível. Nada do que eu falei se aplica ao Garotas em Fuga. Não é crível, o senso de humor é um senso de humor bobo, pedestre, juvenil pra caramba, muito juvenil. É um filme em que, do ponto de vista de comédia sexual, e é um filme que gira em torno de duas mulheres, né, vividas pela Margaret Qualley e pela Geraldine Viswanathan, em que são duas caricaturas. Embora a Geraldine Viswanathan ela se saia um pouco melhor, criando uma personagem um pouquinho mais crível do que a Margaret Qualley, que é uma atriz que eu gosto, que inclusive está num dos filmes da lista de 10 melhores, mas que aqui é uma pura caricatura. E é um filme em que ele é daquele tipo de filme que ele tenta levar o espectador, ganhar o espectador pelo volume. Tanta coisa acontecendo o tempo todo que alguma coisa vai funcionar. E infelizmente pouquíssimas coisas funcionam no filme. A trama é uma trama boba, juvenil, o senso de humor, de novo, juvenil, é isso. Essa é a definição do Garotas em Fuga. Eu esperava mais de um diretor tão experiente, com uma carreira tão vasta como Ethan Coen, do que um filme só, e no pior sentido da palavra, juvenil. Sétima posição, Coringa 2. É muito complicado quando um diretor ele demonstra desprezo não só pelo filme que ele está fazendo, como pelo público. É o que acontece em Coringa 2. O Todd Phillips, eu acho que ele levou muito a sério, eu escrevi sobre isso na época do lançamento do filme, ele ficou realmente magoado com as críticas feitas ao primeiro Coringa. E que eu acredito que, inclusive, em boa parte dos casos, foram críticas exageradas. É um filme que ele não sabe muito bem. Politicamente é um filme confuso, o primeiro filme. Obviamente é uma cópia / homenagem, mistura do Taxi Driver com o Rei da Comédia. Mas é um filme que funcionava. Ele criava um personagem interessante, o Joaquin Phoenix fantástico no filme. E é um filme que eu acho que funcionava muito, muito, muito bem. Mas é um filme que foi criticado por vários setores, não só da crítica especializada, mas por elementos políticos do filme, como eu falei, sem merecer. E é um filme que, obviamente, ele ficou marcado como sendo voltado, ou pelo menos fazendo, né, baixando a cabeça para a cultura incel. E eu acho que o Todd Phillips, quando ele começou a fazer o Coringa 2, ele decidiu fazer o seguinte: olha, eu vou atacar primeiro esse público que eles disseram que eu fiz o primeiro filme para eles, eu vou deixar claro que não. Então eu vou atacar esse público. Aliás, para atacar esse público, eu vou atacar todo mundo que gostou do Coringa. Eu vou atacar todo mundo que gostou do personagem. Vou atacar todo mundo. Eu vou atacar o estúdio. Eu vou atacar o primeiro filme. E ele faz uma desconstrução, mas não é uma desconstrução interessante, autocrítica. É uma desconstrução no sentido de demonstrar desprezo não só pelo primeiro filme, quanto pelo personagem, quanto pelo próprio filme que ele está fazendo. É um filme cheio de rancor. E é um filme que, em termos de gênero, ele não se posiciona. Ele não tem coragem de abraçar o seu lado musical, mas também não rejeita o suficiente para não se encaixar naquilo.
É um filme... É um filme tão... Ele se rejeita tanto que eu, inclusive, o Coringa, né, o Joaquin Phoenix se tornou, e o Heath Ledger, dois atores que raramente ganharam o Oscar por interpretar o mesmo personagem, isso tem que ser tirado das estatísticas do Oscar. Porque uma coisa que fica clara no Coringa 2 é que o Coringa do Todd Phillips e do Joaquin Phoenix não é o Coringa. Ele é um outro personagem. E é um filme chamado Coringa 2. É um filme, enfim, eu já tenho vídeo sobre ele. Eu acho que de um ponto de vista de direção de arte, de figurino, ele tem coisas que são realmente assim, muito interessantes, mas como filme, ele não só não se encontra, mas ele demonstra uma vontade imensa de não querer se encontrar. Sexta posição, Ellen DeGeneres, For Your Approval. Nas minhas listas de filmes vistos ao longo do ano, eu sempre considero especiais de stand-up, eu sempre incluo. Primeiro que, de um ponto de vista cinematográfico e histórico, os especiais de stand-up lançados em cinema são muito importantes, isso, como eu falei, historicamente falando. É um subgênero que é real. Segundo que eu tenho uma imensa admiração pela forma, né, como forma de expressão artística, pelo stand-up. Mas eu acho que eu nunca tinha... E eu já vi assim, muito, mas muito stand-up muito, muito ruim. E muitos excelentes, que desafiam a forma, inclusive, o formato e tal. Mas eu acho que eu nunca tinha incluído, por pior que eu tivesse achado um especial, eu nunca tinha incluído na lista de piores, que eu deixava para longas metragens ficcionais, digamos assim, mais tradicionais, e não tipo um especial de stand-up. Mas esse eu não consigo. Ellen DeGeneres, For Your Approval, é um stand-up tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que seria desonesto eu não incluir. Né? Basicamente é um Ellen DeGeneres, que é uma figura que ficou extremamente popular durante décadas nos Estados Unidos, com seu próprio programa de entrevista, de variedades, enfim. Até que uma coisa que era dita nos bastidores há muito tempo, que, né, quem acompanha a indústria já lia sobre isso há muito tempo, mas acabou vazando, é que na verdade ela era uma figura escrotíssima com todo mundo, com os funcionários principalmente. E aí acabou o programa dela. E aí ela, aquela coisa da celebridade que cai de um pedestal. Falou assim, eu vou me recolher para fazer uma autoanálise e é um recolhimento, assim, durou um ano e ela já volta como se tivesse, né, fosse outra pessoa. Só que ela demonstra, primeiro, que ela não aprendeu absolutamente nada, porque ela praticamente culpa todo o mundo pelos seus próprios problemas. E o que é mais grave, é absolutamente sem graça. Ellen DeGeneres foi uma comediante stand-up revolucionária em vários sentidos no começo da carreira. É o caso clássico de um comediante que perdeu totalmente o contato com a realidade em função do próprio sucesso descomunal, perdeu a noção do que é engraçado ou não, perdeu a noção do que a fazia ser engraçada e faz um especial que é simplesmente me abracem, por favor, eu não mereço o que eu sofri. E enfim, é autoindulgente e boa parte do que eu falei agora, eu acabei de me tocar, vai se encaixar muito bem em outro projeto que eu vou mencionar ainda mais para frente nesse vídeo. Quinta posição, O Império, do Bruno Dumont. É um filme que eu vi no Festival de Berlim, eu acho. Bruno Dumont é um cineasta... Eu não posso dizer que eu sou um grande fã do Bruno Dumont, mas já fez algumas coisas interessantes. Ele tem uma carreira, enfim, não é um cineasta novato. E no Império, é um filme que começa de uma maneira interessante, num pequeno vilarejo na França, em que a gente vê que as pessoas... A ideia inicialmente é que o filme parece que ele vai contar uma história num pequeno vilarejo em que você tem tipos em vez de pessoas. Isso é verdade. Só que a proposta, a gente descobre logo, quase imediato, que aquelas pessoas, na verdade, muitas delas são figuras extraterrestres, que estão infiltradas no planeta para destruir não só o planeta, mas possivelmente boa parte do universo. E que, na verdade, aquele pequeno vilarejo na França, ele vai ser o palco de uma grande luta entre o bem e o mal, entre duas espécies que representam o bem e o mal. Cheio de promessas essa proposta. E que, de repente, a gente vê que é tudo uma desculpa para o Bruno Dumont. Primeiro, escalar um monte de mulheres lindíssimas em cenas de sexo, e fazer uma paródia de Star Wars, incluindo sabre de luz, etc. Que é assim,
é inacreditável, de tão bobo, de tão tolo, é isso. É a impressão assim, que ele foi escrevendo as primeiras ideias e depois pegou essas primeiras ideias e falou assim, olha aqui gente, vamos lá, vamos fazer o filme, então tá, olha só. Para essa cena tivesse dentro de a gente fazer isso, tá? Então todo mundo improvisa, podem dizer o que vocês quiserem e o filme foi todo feito assim. Os efeitos especiais, e aí eu nem vou dizer que são mal feitos, isso é um problema, porque me parece até que é intencional, né, pelo caráter de paródia, mas é um filme que ele simplesmente é isso, ele é bobo, é um filme bobo, do início ao fim. A promessa inicial do filme, e até na ideia, e você vê claramente assim, até para dar um ar de alta importância para o filme, peraí, mas o bom e os maus, nós vamos incluir também aqui algum comentário sobre a igreja e o Estado, né, o pensamento religioso, o pensamento secular, também desenvolvido de uma maneira boba, enfim, adolescente, imatura. Enfim, é um filme, sinceramente, que quando eu achei insuportável. Eu fui até o final porque, para poder falar de um filme, tem que ver até o final. E às vezes você detesta tanto um filme, você fala, eu quero falar sobre esse filme, mas para ver o filme, para falar mal desse filme, eu tenho que terminar de ver o filme. Terminei e pude incluir nessa lista. Quarta posição, Parténope. Parténope eu vi no Festival de Cannes, é de um diretor chamado Paulo Sorrentino, que é outro diretor que já fez coisas muito interessantes, mas não é um diretor que eu posso dizer que eu sou um grande fã. E o problema do Parténope é interessante assim, porque se o filme anterior que eu mencionei, O Império, é um filme que, pelo menos, ele tinha ele não se levava a sério, né, ele se encarava como uma brincadeira, o Parténope, ele irrita por acreditar que ele está dizendo coisas profundas o tempo inteiro. O Parténope é um filme que gira em torno de uma jovem, que ela é tão linda, que os homens à volta dela são constantemente levados à loucura, não uma loucura literal, mas enfim, eles não conseguem pensar em outra coisa a não ser possuí-la de alguma maneira. E o que a gente vê é que, na verdade, o Parténope é o Paulo Sorrentino tentando criar uma história em que ele se coloca, ou tenta, sei lá, imaginar de certa maneira assim, se eu fosse uma mulher lindíssima, quais seriam as dificuldades que eu enfrentaria? Mas é claro que ele não quer simplesmente dizer que aquela mulher é linda, porque vai soar uma coisa absolutamente objetificadora. Então, ele para compensar esse olhar que o próprio filme lança sobre ela, que é extremamente objetificante, e que vai contra a proposta do filme, mas tudo bem, ele coloca como se ela também tivesse uma mente, que é uma mente absolutamente brilhante, mas ele não coloca nada de interessante para ela dizer. É como se ele simplesmente quisesse dizer, olha, ela é inteligentíssima. Eu não sei muito bem o que ela diria, mas se eu colocar todos os outros personagens dizendo o quão inteligente ela é, vocês vão acreditar. E o filme é isso. É todo mundo dizendo como ela é inteligente, ou ela dizendo como ela mesma ela é profunda, ela se interessa por todas as coisas. E isso é tão superficial quanto o estudo que o Paulo Sorrentino faz sobre a beleza dela, as dificuldades que isso traria. É um filme que constantemente, como eu falei, ele comete o mesmo tipo de equívoco que ele diz que os homens à volta dela cometem. Ele leva ela tão a sério quanto os homens à volta dela levam. É um filme hipócrita, em última análise. E que é isso. Não parece um filme feito por um cara o Paulo Sorrentino deve ter o quê? 60 anos, enfim. Não parece um filme de um diretor maduro, de um homem que deveria ter uma visão mais apurada, mais complexa, mais madura do mundo. Parece um filme feito por alguém que simplesmente é frustrado em relação à própria, sei lá, falta a atenção que ele não recebe de possíveis interesses amorosos, e aí ele resolve imaginar como uma pessoa dessas vê o mundo. Mas é tão ofensivo quanto se ele tivesse feito um filme em que ela fosse claramente só um objeto, porque acaba sendo. Terceira posição, O Astronauta, de Johan Renck. É engraçado porque ao longo da minha carreira eu falei várias vezes do Adam Sandler, e como o Adam Sandler, como comediante, é um ator que eu considero quase que como um nêmesis particular. Ele não é o nêmesis porque esse é o Rob Schneider, que é infinitamente pior do que ele em todos os sentidos, mas em que inclusive ele tem a carreira viabilizada pelo Adam Sandler, o que nos traz de volta ao Adam Sandler. Mas nos papéis sérios do Adam Sandler, eu sempre, ou pelo menos a maioria das vezes, eu admirei muito.
né? Desde do Embriagados de Amor até o mais recente, né? O Uncut Gems, esqueci o título em português, mas enfim, em que eu acho que ele oferece uma performance são performances complexas, são performances muito interessantes. O Astronauta é um filme vazio. E que o Adam Sandler ele acaba fazendo aquilo que é uma caricatura muitas vezes do ator cômico quando ele quer fazer um papel mais pesado, que é eu simplesmente vou parecer triste, deixar a barba crescer e parecer triste. E é um personagem de uma nota só. É uma pena. O filme foi dirigido pelo Johan Renck. Johan Renck, ele dirigiu para mim um dos melhores episódios de Breaking Bad, que é o Hermanos, que sem dar spoiler para quem não viu, mas é quando a gente vê a juventude do Gus Fring, né, e na cena à beira da piscina, com Dom Eladio. É um episódio fortíssimo em vários sentidos. Eu, sinceramente, eu não vi nada no Astronauta que me mostrasse que esse diretor é o mesmo diretor que dirigiu não só o Hermanos, esse episódio do Breaking Bad, mas outros dois que também muito bons, o Mass e o Breakage, que são dois outros episódios bem bacanas. É um filme que a atmosfera claustrofóbica que ele poderia ter, porque ele se passa quase todo dentro de uma nave no espaço perdido, e ele sem saber o que está acontecendo, aí surge um alienígena que tem a voz do Paul Dano, e eles começam a dialogar e conversar, filosofar sobre a vida, sobre arrependimentos, sobre oportunidades perdidas, sobre mágoas provocadas e recebidas, e aí o filme intercala isso com flashbacks contando a história do casamento do Adam Sandler com a personagem da Carey Mulligan, e aí usa uma fotografia. É um filme visualmente desinteressante. Quando ele tenta fazer alguma coisa interessante visualmente, ele simplesmente faz uma coisa óbvia e incômoda através da fotografia nos flashbacks, com o uso de reflexos e engraçado isso. Eu vi o filme em fevereiro no Festival de Berlim, mas assim, eu tô querendo dizer, eu nem sei se é verdade, mas é um olho de peixe, uma grande angular extrema nesses flashbacks. E ficou isso, quer dizer, uma imagem feia que o filme deixa marcante na mente do espectador. Imagina, esse tempo depois eu penso no filme, eu penso nisso e no alienígena, nessa figura alienígena que supostamente deveria representar ou trazer para o filme alguma profundidade, mas que é tão profunda na verdade quanto a protagonista do Parthenope. Segunda posição, O Tesouro. O Tesouro é um filme dirigido pela Julia von Heinz, é um filme que eu vi também no Festival de Berlim, e eu tomei um ódio por esse filme, assim, que até eu fiquei surpreso com o tanto que esse filme me irritou. É um filme com a Lena Dunham e o Stephen Fry, gosto muito do Stephen Fry, em que é um filme sobre dois personagens, o pai e filha, que não se entendem tão bem, mas eles fazem uma viagem, ela leva o pai para uma viagem à Polônia, de onde ele ou de onde ele fugiu depois da Segunda Guerra, para ele revisitar onde ele cresceu, para ele talvez encontrar pessoas do seu passado, porque é um homem que é um pai carinhoso, enfim, tem um humor atípico, mas enfim, é uma figura divertida e com a alegria de viver, o contrário dela. Mas que, obviamente, assim, as marcas deixadas pela Segunda Guerra, pelos campos de concentração, pelo Holocausto, é algo que ele não conseguiu processar ao longo dos anos e acaba sendo uma viagem que, ao mesmo tempo, é sobre a relação pai e filha e sobre esse personagem reconhecer as marcas deixadas pelo passado e, inclusive, levar a filha a compreender um pouco mais sobre a sua herança, sua bagagem histórica, cultural, étnica, enfim. E o filme simplesmente é sobre o mau humor da personagem da Lena Dunham. É uma personagem que é absolutamente insuportável, reclama o tempo inteiro. Todas as cenas que poderiam ter um pouco de profundidade, elas são anuladas pela performance. A Lena Dunham é o grande problema. Quer dizer, o roteiro do filme é um roteiro que ele confunde melodrama com profundidade. Né? Ele acha que o fato de criar melodrama ou de mencionar acontecimentos trágicos vai trazer uma profundidade para o filme, uma complexidade em termos de personagem, histórica, e que, obviamente, uma coisa não significa a outra. Mas, além disso, a gente tem que aceitar a presença da Lena Dunham o filme inteiro.
né? E a composição dela é uma composição, como eu falei, é de um mau humor, de um rancor, é uma personagem aborrecida. É uma personagem, aborrecida não, é um eufemismo, ela é insuportável. E para mim, particularmente, tornou a experiência de acompanhar o Tesouro muito difícil. Não que o Stephen Fry, como eu falei, é um ator do qual eu gosto, mas ele apela para certos elementos caricaturais na sua composição que também tornam aquele personagem que poderia ser um personagem comovente e também, como eu falei, quase uma caricatura. E é difícil você encarar um aprendizado, um arco dramático sobre autoaceitação ou sobre abraçar o passado, ou não abraçar o passado, mas aceitar a tragédia que se viveu quando você não acredita na complexidade do personagem que está passando por aquilo. Para mim, é um filme não só muito ruim, mas profundamente irritante. Primeira posição, ou, dependendo da interpretação última, né, o pior filme do ano, eu acho que para mim não tem nem discussão, é A Batalha do Biscoito Pop-Tart. Praticamente tudo que eu falei ao longo desse vídeo sobre autoindulgência, sobre perder contato com a realidade, sobre caricatura, sobre piadas sem graça, sobre metalinguagem usada de uma maneira... Praticamente tudo se aplica ao filme do Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld é um exemplo típico de um comediante que era brilhante, ganhou dinheiro além de qualquer possibilidade imaginável, né? Se tornou provavelmente uma das figuras mais ricas do show business norte-americano e perdeu completamente o contato com a realidade, que era uma realidade que fazia a sua comédia ser tão eficaz. A gente vê isso nas entrevistas ou nos esforços do Seinfeld pós-Seinfeld. Aliás, não só pós-Seinfeld, mas até na parte do Seinfeld que não envolvia o Larry David, embora, enfim, ainda ali tivesse o Seinfeld raiz, digamos assim. Mas os projetos dele pós-Seinfeld e esse filme particularmente, meu Deus do céu, é inacreditável que a Netflix tenha gastado uma fortuna. É basicamente isso, é para estabelecer uma relação com o Jerry Seinfeld. Olha, você tem essa ideia, é uma ideia terrível, o roteiro é pavoroso, é um filme que vai ser caro, mas toma esse dinheiro porque a gente quer estar no negócio Jerry Seinfeld, né, no Seinfeld Business. É terrível. É um filme que ele coloca praticamente todo mundo que deve favor ao Seinfeld, ou que pelo menos que quer estar bem com o Seinfeld, porque ele é uma figura poderosa, fazendo pontas, fazendo participações pequenas, com personagens que são personagens inexistentes, basicamente. Acho que o único que consegue meio que se salvar no filme é o Hugh Grant, mas fora o Hugh Grant, meu Deus do céu, é um filme que o humor quer dizer, sinceramente, eu ia falar humor, assim, eu não consigo nem identificar humor no filme. Tem coisas que eu até penso, olha, isso aí era para ser uma piada, mas é tão sem graça, é tão óbvio, é tão idiota, que, sinceramente, assim, eu acho que desafia a capacidade de compreensão de encarar o que o Seinfeld escreve ali como sendo algo que ele concebeu como sendo cômico. É inacreditável, tem que ser um senso de humor assim, muito alienígena para ele ter escrito aquilo e falar, isso aqui ficou divertido, as pessoas vão rir disso. Enfim, é um filme, meu Deus, é um filme de uma autoindulgência que é assustadora, E para mim é um filme que ele exemplifica bem o que acontece quando um artista passa a acreditar na própria lenda e esquece que para produzir arte é preciso uma certa sensibilidade, um contato com a realidade que há muito, 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 muito tempo o Jerry Seinfeld, obviamente, deixou de ter. É o pior filme disparado de 2024. É isso. Um grande abraço e, ao contrário desses que eu acabei de mencionar, bons filmes.